devido a... eu cliquei em iniciar a gravação, aí Cássio Abrantes saiu da... Cássio, eu que dei o clique aqui, mas não briga comigo não, hein, cara. Já foi. Hã? Já foi removido. Pois é. Explica um negócio desse. Pô, que doideira, cara. Assim, se alguém tem algum contato do Cássio aí e pede para ele se reconectar e eu falo aqui com ele, porque doideira, apareceu uma mensagem aqui. Se você escolha, ou você tira o Cássio, ou você inicia a gravação. Pô, não tem sentido um negócio desse, né? Até porque quando o Meeting está sobrecarregado, acho que esse sobrecarrego são 200 conectados ao mesmo tempo, aqui nós somos 20, aí ele fica derrubando, né? O cara entra, derruba sempre o último. O primeiro fica, é uma falha aí do sistema. Mas aqui não é o caso. Enfim, o que eu queria comentar ainda agora, que eu faço questão de deixar registrado, Douglas, eu vou estudar então só pela revisão? Não, né? Claro que não. Por favor, contemple aí todo o material, né? A revisão é mais um agregado, né, dos tópicos merecedores aí de atenção. Até porque é pergunta e resposta depois, se vocês forem ver lá. Nós vamos passar por cada uma delas, então é importante que durante essa semana agora, né, a gente revise, anote as nossas dúvidas, para que na próxima aula a gente venha aí com força total para termos o sucesso que a gente almeja. Dito posto, deixa eu fechar o material que eu iniciei na aula passada, falando de indicadores, né? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão no que diz respeito a geral, né? Claro, que senão eu compartilho aqui o nosso conteúdo. Espera aí que está rodando. Running. Bem, pronto. Qualquer coisa, vocês, como sempre, né, me interrompam, né, ao momento que for necessário para a gente dirimir qualquer tipo de dúvida. Na aula passada, a gente estava falando de indicadores. Indicadores, né, vamos dar aqui uma contextualizada, eu parei por aqui. Indicadores econômicos financeiros. Por que indicadores são importantes? Dentro do ambiente empresarial, dentro da economia, dentro de nossas vidas, né? Porque o indicador ele vai justamente garantir que tudo aquilo que a gente desenhou como meta, a gente está caminhando em cima da linha do trem e não estamos nos desviando. Né? Os indicadores eles servem justamente são ferramentas, né, de controle, né, oficialmente. Indicadores são ferramentas de controle que nos permite assegurar que o cumprimento da meta está sendo incorrido conforme o plano desenhado. É isso. Indicadores econômicos e indicadores financeiros. O que são indicadores econômicos? Indicadores econômicos, eles dizem respeito ao comportamento do patrimônio do negócio, né? E aqui negócio, a gente facilita o nosso entendimento quando a gente fala de empresa, mas empresa pode ser empresa de 1 milhão de funcionários, de pessoas, né? Não importa o tamanho da empresa. O fato é que qualquer atividade produtiva, né, volto a dizer, ela pode ser um consultório, ela pode ser uma consultoria de atendimento ali aos clientes, ela pode ser na área de pesquisa e desenvolvimento agrícola ou de inseminação artificial, não importa. O fato é que ela produz, ela tem gastos, ela tem receita e produz riqueza. Essa riqueza tem que ser distribuída ali, ou para os acionistas, ou para a sociedade, ou se ela for sem fins lucrativos, não importa. E como é que ela controla isso? Ela controla
através da medição, se ela está produzindo ali a riqueza devida, se ela está tendo os gastos devidos, se ela está tendo as receitas devidas. Esse que é o grande intuito, o grande propósito dos indicadores. Esses indicadores econômicos, então, eles estão associados ao patrimônio da empresa, eles estão associados ali à capacidade que a empresa tem de produzir riqueza, né? Riqueza, Douglas, patrimônio você tem gastos, esses gastos são necessários previamente para produzir uma receita, um ganho, para você faturar, e esse ganho tem que ser maior do que os gastos. A diferença do ganho para os gastos é o seu resultado, é o seu lucro, né? À medida que você vai aumentando esse lucro ao longo da linha do tempo, você vai economicamente acumulando riqueza. A gente falou, né, do país, do estado, do município, da empresa, da pessoa, não importa. Juntou um dinheirinho, no final do mês você está adquirindo riqueza, independentemente do valor. E indicador, e aí você precisa medir isso. E indicadores financeiros, Douglas. Indicadores financeiros são aqueles indicadores voltados para a capacidade que você tem de administrar o teu caixa. Eu lembro, né? Não sei se eu comentei, tem que a gente resgatar as gravações, mas eu comentei, dei até algum exemplo. A Laura, eu estou sabendo aí que ela está, nesse momento, 9 horas da manhã, com 5 mil reais aí em cima da mesa dela. Quem dera, né, Laura? Mas vamos hipoteticamente aqui, e aí se eu perguntar aos demais, e aí, a Laura está bem ou está mal? Muitos de vocês vão dizer, não, ela está bem, ela tem ali 5 mil, 5... Oi? Está muito bem. Está muito bem. Porém, se eu disser que quando terminar a aula, a Laura tem que pagar uma fatura, uma duplicata de 6 mil reais, aí a gente vai responder, poxa, ela está mal, porque ela tem 5 no caixa dela, ali em cima da mesa dela, ótimo, nesse momento. Mas quando termina a aula, ela não tem dinheiro para pagar a fatura dela, que vence hoje, ela teria que pagar hoje. Então, economicamente, ela está mal, mas ela está mal economicamente, ela vai estar perdendo riqueza, né? Porque ela vai se endividar para pagar ali aquela fatura dela, e financeiramente ela também está mal, porque o dinheiro que ela tem não vai garantir, não vai honrar as dívidas que ela tem, pelo menos no curto prazo. Eu preciso, então, ter medidores, indicadores que meçam se o dinheiro que eu tenho no meu bolso vão me permitir pagar os gastos nesse curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, principalmente no curto prazo. Eu preciso gerir o meu caixa, porque se eu faço uma boa gestão do meu dinheiro, né, se eu negocio com o fornecedor pagar amanhã essa fatura de 6 mil reais, e hoje eu corro atrás de mais R$ 1.000 para compor, junto com os 5 mil reais, o valor da fatura, que vence amanhã, eu vou estar bem financeiramente, vou ter tomado uma decisão legal financeiramente, e, consequentemente, vai me garantir uma posição econômica, pelo menos no 0 a 0. Eu não vou ter ganho, mas não vou ter prejuízo também. Preciso, então, elas estão casados, a análise financeira da análise econômica, mas eu preciso analisar financeiramente o negócio para poder me garantir o comportamento econômico. Isso está claro. E aí, como é que eu faço isso dentro do que a gente falou, né? Microeconomia, macroeconomia. Na microeconomia, a gente tem ali, na macroeconomia, a gente tem ali indicadores econômicos voltados para garantir se os negócios, se as empresas, se os arranjos microlocalizados estão produzindo riqueza. Porque se eles estão produzindo riqueza, os setores, os estados, os municípios,
as atividades produtivas, o agronegócio está produzindo riqueza, ótimo. Ela vai se acumular e eu, nação, vou dizer que eu estou bem ou estou mal. Então, eu preciso medir esses comportamentos de crescimento, de produção, de aumento de receita, de aumento de endividamento de uma forma macro. Aí a gente falou, né, de indicadores, né, do dólar, da taxa Selic, né, do próprio PIB, né, do IPCA, todos esses IGPM, todos esses indicadores, né, eu coloquei ali os principais, eles servem justamente para a gente ter essa posição macro. Quando a gente dá um zoom na posição micro, que eu queria entrar aqui, a gente está falando das pessoas, né? Pessoas jurídicas aqui no caso, né? Estamos falando das pessoas jurídicas. E quem são as pessoas jurídicas? São as empresas. Hoje, se você quiser abrir um negócio, né? A gente vai se formar amanhã. Vamos ter o nosso canudo amanhã. E aí, a gente vai fazer o que com o canudo? Ah, Douglas, eu pretendo mandar currículo para uma empresa aqui, uma cooperativa da minha região, e trabalhar de CLT, né, de carteira assinada, vinculada a essa cooperativa. Legal, você vai ser funcionário da cooperativa e não vai se preocupar com o processo de legalização, constituição, elaboração de uma empresa. Mas tem colega nosso aqui que fala assim, não, inclusive eu já tenho até uma empresa, eu toco um negócio já, e para você tocar esse negócio, você precisou de capital, precisou de legalização, precisou de regularização, né? Para cumprir ali o direito que você tem de constituir uma pessoa jurídica, né? Você, pessoa física, diferente de pessoa jurídica. Mas o interessante é que, apesar do dono ser a pessoa física e da empresa ser a pessoa jurídica, o dono tem um nome, a empresa também tem um nome. O dono tem um endereço, a empresa também tem um endereço. Um dono tem um CPF, a empresa também tem um CNPJ, que é a mesma coisa. É PJ de pessoa jurídica, né? O dono tem ali uma certidão de nascimento, a empresa também tem uma certidão de nascimento, que é o contrato social, né? O estatuto da empresa. O dono tem esse documento registrado em cartório para caracterizar a legalização do CPF, da identidade cidadã dele. A empresa também tem o nome, o endereço, a certidão de nascimento, que é o contrato, né, social, registrado num cartório, numa junta comercial da região. Ou seja, é um ser vivo, né, que ela está ali comprando, vendendo, negociando a todo momento. Então, assim como o dono precisa, de vez em quando, fazer o hemograma dele para garantir que a saúde está legal, né, que as taxas de glicose, etc., estão legais, a empresa também precisa fazer os seus registros e acompanhar a saúde econômica financeira dela. E como é que ela faz esse hemograma, né? Vamos botar aqui entre aspas. Ela mesma. Ou ela contrata uma consultoria, contrata uma empresa especializada, ou ela mesma pode fazer ali o seu exame de comportamento econômico financeiro. Quais são os principais exames que são feitos no ambiente empresarial para garantir a saúde financeira dela? Basicamente, ela precisa ver se a estrutura patrimonial dela está adequada. Estrutura patrimonial, o que é isso? É o patrimônio dela. E o que é patrimônio? Se eu te perguntar qual é o seu patrimônio, né? O que você tem de patrimônio, aí você vai me responder, eu tenho
um carro, eu tenho um apartamento financiado, eu tenho um terreno que eu recebi, que eu comprei, que eu ganhei de herança, enfim, é o que você tem como bens seus. E só que se eu te perguntar qual é o valor do seu patrimônio, se você somar isso tudo, não está correto. Por quê? Do outro lado, você tem o financiamento que você está pagando do terreno. Se você tem a dívida que você tem junto lá à concessionária, ainda faltando uma prestação para pagar, para quitar o carro que você tem. Você tem ali uma série de gastos de um lado e uma série de investimentos que você tem do outro. A diferença dos dois é o que a contabilidade chama de patrimônio, é o que a sociedade chama de patrimônio. Então, vamos concluir aqui um contexto. Eu pego o dinheiro de um lugar e invisto o dinheiro em outro lugar. Uma empresa. A empresa, eu acabei de falar que ela é a pessoa jurídica diferente da pessoa física, né? Tá claro isso para você? Né? A pessoa, mas o dono da empresa é o cara que manda na empresa. Ele pode até mandar na empresa, mas a empresa ela tem vida própria. E eu não gosto muito quando a gente usa esse conceito de dono, né? A gente usa o conceito de responsável, a gente usa o conceito de criador, mas a pessoa jurídica ela tem vida própria, ela anda sozinha. Mas precisa ali de um dono para tocar ela. É verdade, mas se o dono toma decisões erradas, ela é prejudicada, ela é multada, ela é sancionada. Se o dono toma decisões certas, ela vai ter o lucro, e aí ela vai pegar esse lucro e repassar para o dono, repassar para quem de direito. Mas observe aqui que é importante a gente ter isso em mente. A pessoa jurídica ela ser diferente da pessoa física. Dentro dessa relação, né, de independência, é como se fosse o teu filho, né? Quem tem filho sabe muito bem do que eu estou dizendo. Você é o responsável pelo seu filho. Mas você é dono do teu filho? Não, não. Você é o responsável, até ele completar 18 anos, blá, 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 conforme as regras da sociedade. Mas você não é dono do seu filho. Se o seu filho for fazer uma estripulia no colégio, seja lá onde for, depois você vai correr atrás, junto com ele, das consequências para ajustar a sintonia, etc. Mas ele tem um livre-arbítrio de tomar a decisão que ele. Então você não é o dono dele. A relação aqui se aplica a mesma para uma empresa. Ou seja, a, o criador da empresa, o acionista da empresa, o proprietário da empresa, ele não ele é o responsável da empresa, ele não é o dono da empresa. Mais uma vez, mas como assim, Douglas? Ela tem vida própria. A decisão é dele, mas a consequência é dela, não é dele. Né? Em algumas situações até dele, né? Se a empresa se endividar muito, dependendo do contexto, as regras sociais fazem com que, para não prejudicar os demais envolvidos, os clientes, os fornecedores, em alguns casos, pega-se o dinheiro desse proprietário, desse dono, para poder honrar as dívidas da empresa em algumas situações. Mas eu preciso que você entenda que são duas pessoas, a física e a jurídica. Essa pessoa jurídica, ela pega dinheiro em algum lugar para poder produzir riqueza. A diferença, então, do custo desse dinheiro para o investimento que ela fez com o dinheiro pego é o resultado, que é o patrimônio dela. No primeiro momento, quando você cria uma empresa, você está pegando, pessoa jurídica, pega dinheiro com o sócio vai lá, legaliza lá a empresa, registra em cartório, cria lá um documento e diz que está
investindo naquela empresa, criando a empresa com 5 mil, 10 mil, 50 mil reais, seja lá qual for o valor do capital social, capital da sociedade. O dono empresta esse dinheiro para ela, e ela pega esse dinheiro e compra mesa, cadeira, estoque, telefone, terreno, prédio, para quê? Para poder produzir, começar a comercializar ali o que ela se propõe a fazer, ou o serviço, ou o produto, para gerar lucro. E aí esse lucro, o que ela faz? Ela aumenta o patrimônio dela. O patrimônio de quem? É do sócio, mas está no nome dela. Então, ela pega dinheiro. E na linguagem do contador, e aqui não vamos entrar muito na contabilidade, que não é o nosso propósito, mas eu quero que você entenda isso. Eu pego o dinheiro e assumo uma dívida, dinheiro vem de crédito, crédito vem de rédio, né, de dívida. Então, por isso que a gente fala, os credores são os cobradores, né? Quem emprestou o dinheiro para a empresa. Então, a empresa pega dinheiro com os credores e aplica o dinheiro no seu, que a contabilidade chama de ativo. Ela aplica, ela investe o dinheiro que é pego. Por isso que na contabilidade o cara sempre fala lá, a balança da contabilidade, o balanço do patrimônio, né? A gente já escutou esse termo? Balanço patrimonial? Balanço patrimonial, porque a balança é como se fosse aquela balança, né? Que a gente tem de peso e contrapeso. A balança ela vai estar sempre equilibrada, porque eu pego 10 reais daqui e aplico 10 reais. E se você não aplicar 10 reais, só aplicar 8, eu tenho 2 guardado no meu caixa. Então, 2 mais 8, 10. Então, por isso que a balança nunca vai ficar tombada para um lado, nem tombada para o outro. O balanço patrimonial, ele vai ficar equilibrado. Dei essa contextualizada porque, se a gente for dar um zoom de forma micro, a gente está falando, então, de cada organização societária. Se a gente está falando de cada organização societária, cada uma delas precisa ser medida. Medida com avaliar se a estrutura do patrimônio está saudável, o patrimônio está crescendo, ou ele está encolhendo. Se a empresa tem a capacidade de ter velocidade, liquidez, né? Compra o estoque, vende o estoque, compra o estoque, aí vende, faz dinheiro para comprar mais estoque, fica nesse looping, porque se eu compro para vender e não vendo, mercadoria parada é dinheiro perdido, né? Então, eu tenho que pagar a fatura do meu fornecedor e não estou vendendo para o cliente. Vai dar caca, né? Vai dar problema aí no meio do caminho. Então, eu preciso ter o que a gente chama de liquidez, capacidade de transformar o estoque em dinheiro, a venda em dinheiro, a máquina para produzir alguma coisa para gerar dinheiro. Tudo tem que se transformar em dinheiro, porque eu peguei o dinheiro emprestado com o investidor, com o acionista. Né? E a moeda ela é qualificada e quantificada. O dinheiro, né, a moeda, ela é qualificada em mesa, cadeira, computador, comida, tudo que a gente consome, né, de bem durável ou não, e quantificável, 1, 2, 3, 50, 20 mil, seja lá qual for o valor. Mas no fundo, tudo é dinheiro. Eu preciso, então, medir esse dinheiro e a gente precisa ter um indicador de liquidez. E o outro indicador é de rentabilidade. Esses 3 indicadores aqui que eu quero apresentar para vocês. Rentabilidade. Rentabilidade é o que eu ganho com isso? O que eu ganho em te emprestar R$1.000? Né? Porque eu estou com o dinheiro aplicado na poupança. Então, eu vou tirar da poupança para te emprestar. A sua produção, o seu aluguel tem que ser maior do que a renda da poupança.
né? Então, eu tenho que medir se a operação que aquela empresa está se desenvolvendo, ela é rentável. Está tudo meio casado, né? Se tiver liquidez e rentabilidade, a estrutura patrimonial vai crescer, o patrimônio vai crescer. Ela pode até ter baixa liquidez com rentabilidade alta. Baixa liquidez é girar devagar. Mas quando ela faz uma venda, ela tem um lucro exorbitante. Então, a rentabilidade e tal, ela vai aumentar o lucro, o resultado dela. Agora, se ela tem uma liquidez baixa, dificuldade baixa de girar, se ela tem uma rentabilidade baixa, né, o ganho dela é pouquinho, o patrimônio não vai crescer, ou então vai crescer muito pouco, muito devagar, e isso pode comprometer a empresa. Vamos entender, então, esses 3 indicadores, né? Indicadores do patrimônio, indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidade. Para não ficar aberto, né, o mercado, a literatura e a gente, né, não vamos ser diferente disso, nós vamos dar 3 nomes para esses indicadores, né, um para cada um, claro, né. Eu quero apresentar para vocês o indicador retorno sobre ativo. Pô, Douglas, vem você com esse termo de ativo. Não, ativo é tudo aquilo que a pessoa jurídica pega e investe. Todo bem que a empresa tem, todo direito de receber, todo estoque que ela tem, é um ativo dela. O seu carro é seu, é o seu ativo. A sua moto é seu ativo. O seu terreno é seu ativo. A sua casa é sua. Ah, mas eu estou pagando prestação. Tá, mas está no teu nome. Então é sua. Tudo que você tem de bem e de direito de receber, a gente chama de ativo. Então eu preciso medir qual é o retorno, né, o dinheiro que eu peguei emprestado, investi, se esse ativo está me produzindo riqueza suficiente. Retorno sobre ativo é um indicador que a gente vai entender qual é a formulinha dele, muito tranquila. Ih, lá vem o Douglas com fórmula. Não, eu só quero que você entenda. Só quero que você entenda. Não vou pedir para você calcular nada. E se eu te pedir para calcular, eu vou te dar todas as informações e vou te dar a fórmula, você só aplicar a fórmula. Retorno sobre ativo. Ou para os mais íntimos, né, ROA. Retorno aqui, mas S tá o O, porque na literatura, né, ROA, não era para ser RSA? Na literatura em português tá RSA, retorno sobre ativo. ROA é o que a gente mais vai ver nos livros, no material da saga, e que é só em inglês, né? O mundo está globalizado, né? Tudo está globalizado, então alguns itens, alguns indicadores, eles vieram com investimento internacional para o mercado nacional, porque investidores estrangeiros querem medir se vale a pena botar dinheiro aqui, e isso se meio que se alastrou, vamos dizer assim, pela nossa cultura econômica financeira, e hoje a gente pensa também dessa forma. Return on Active, retorno sobre ativo. ROA, retorno sobre ativo. Tem um outro indicador, né, é o retorno sobre investimento, aquele que fala da liquidez. Acho que alguém apitou aqui com uma paradinha, eu não sei se alguém quer me fazer alguma pergunta, apitou aqui um plim. Não? Se puder... Quem levantou a mão? O Henrique. O Henrique. Pois não, Henrique? Oi, Henrique. Pois não?
Não sei se você pode se Ô, escrever. professor, bom dia, tudo bom? Tudo bem, Henrique? Tranquilo, cara? Bacana demais. Professor, os ativos não são todos aqueles que melhoram a minha renda e os passivos aqueles que diminuem a minha renda? Obrigado pela pergunta, Henrique. Excelente, excelente pergunta. O que você quis dizer com aumenta a minha renda? Dá um exemplo para mim. E diminui a minha renda. Dá um exemplo para mim. Claro, por exemplo, um fundo imobiliário, um CRI, uma LCI, uma LCA, uma ação que paga dividendos de forma constante, uma Bitcoin, por exemplo, que pode subir. E os passivos são todos aqueles que tiram o meu patrimônio, que diminuem o meu dinheiro. Por exemplo, um carro, uma casa, um barco que eu pago aluguel. Mas uma casa também pode ser um ativo desde que eu tenha ela alugada. Da mesma forma que um veículo pode ser um ativo se eu mantiver ele alugado. Por Legal. exemplo, alugo ele para um motorista de Uber. Legal, Henrique. Obrigado aí pela resposta. Eu vou te dar meio certo. Eu vou te dar meio certo. Por que meio certo? Porque quando você falou de ativos, você falou de ativos financeiros, né? Você acertou. Você acertou. Mas quando você falou de passivos, você não teve a mesma taxa de sucesso. Eu não gosto de falar que a pessoa erra, não teve a mesma taxa de sucesso. Por quê? Dentro do conceito do ativo, vamos supor que você queria investir numa criptomoeda. Ótimo. Você teve que tirar dinheiro do seu bolso, então você está devendo ao seu bolso para comprar o blockchain lá, a criptomoeda, ou qualquer outro, qualquer outro investimento, né? Então você está trocando, você está devendo ao seu bolso e está investindo num ativo financeiro. A sua balança ela está equilibrada. Então a gente pode dizer o seguinte, que o investimento financeiro que foi feito, ele está devendo para o seu bolso. Olha que coisa linda a contabilidade, né? Esse raciocínio. A fonte é uma só, é o Henrique. Então o Henrique tira dinheiro do bolso, o bolso tinha R$ 1.000, agora está zerado. Então, o que o Henrique fez com esse R$ 1.000? Ele comprou um carro, ou comprou um CDB, seja lá o que for, não importa se é ativo financeiro ou ativo físico, né? Comprou a máquina. Quando o Henrique compra essa máquina, faz esse investimento ele está devendo ao Henrique, está devendo ao bolso do Henrique. Então, quando a gente usa o seguinte termo, tudo que é devedor, porque deve ao Henrique, então o Henrique tem um carro, o Henrique tem um investimento financeiro, o Henrique tem dinheiro em banco, o Henrique tem dinheiro no bolso, na carteira, tudo isso que o Henrique tem está devendo ao Henrique. E o Henrique, na verdade, que é o bolso do Henrique, porque você tirou dinheiro do bolso para comprar o carro, você tirou dinheiro do bolso para comprar o terreno, você tirou dinheiro do bolso para investir na bolsa. Tudo isso que tem, então, de investimento, volto a repetir, pode ser investimento financeiro, pode ser investimento patrimonial, a gente diz que é ativo, está vivo. Só que tudo isso que está vivo, né, que está ali ativado, veio de uma fonte. E essa fonte é a origem desse investimento. Qual é a origem do investimento? O dinheiro do bolso do Henrique, o dinheiro que o Henrique pegou emprestado para o banco. Por isso que o ativo deve para o bolso do Henrique, o ativo deve para o banco. Todas as contas, então, que têm o direito de receber
por terem emprestado, terem ativado, permitido com que o Henrique, como administrador do bolso dele, ativou, são cobradores, são credores. Então, de um lado, tem ali o investimento, o aporte que você fez numa ação, mas essa ação, obrigatoriamente, ela tem que voltar para você. Ela é seu ativo, mas ela não é o teu patrimônio. O teu patrimônio eu peguei R$1.000 do bolso, comprei R$1.000 de ação. Quando a ação se valorizar e se transformar em R$1.100, então a gente vai usar uma equaçãozinha aqui. Custo do dinheiro, 1.000, né? Menos ativo, 1.100, né? O 1.100 ali da rentabilidade da ação, menos o 1.000, eu tenho R$100 de patrimônio, de resultado, né? Então, o ativo menos o passivo, né? O que eu tenho de investimento, menos o custo desse investimento, é o meu patrimônio. Clareou? Mais ou menos. Vou tentar, então, o que embolou? É porque, por exemplo, eu ainda estou preso nos imóveis e nos automóveis. Um imóvel eu tenho que fazer manutenção, pagar IPTU, eu tenho que alocar um inquilino ali para poder me gerar algum retorno. Excelente. Agora, o automóvel, desculpa, eu confundi. O automóvel, eu tenho que pagar IPVA, manutenção, pneu, combustível, seguro. Se sofrer um acidente, é mais uma perda, porque tem a taxa da seguradora. Perfeito. E, enfim, são todos os momentos em que eu estarei perdendo dinheiro, entre aspas, né? Porque é um retorno que ele vai me dar ao restaurar o meu bem a forma útil. E aí que eu perdi, que eu travei. Não, excelente, ótimo. Eu tenho ali uma posição, essa que eu estou falando de ativo e passivo, é uma posição patrimonial. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão: é uma posição econômica, que se a economia está associada à capacidade de produzir riqueza, né? E quando eu tiro do meu bolso e boto no meu estoque, no meu aplicação, e essa aplicação, dentro daquele exemplo que eu falei, me dá um ganho, meu patrimônio ele cresce. Porém, contudo, todavia, eu tenho que administrar a minha posição financeira. Porque quando eu falo tirar do bolso, eu estou tirando dinheiro. Então, será que eu tenho dinheiro no bolso? Será que eu tenho dinheiro, linha de crédito no banco? A gente precisa, então, produzir uma outra fotografia. Se a fotografia patrimonial dos ativos e das obrigações ela está clara para a gente, ela precisa ser, eu preciso ter uma lupa nela, eu preciso dar um zoom nessa fotografia. E que zoom é esse? Eu preciso ter uma foto da minha capacidade de gerir o caixa, das minhas despesas e receitas. Aqui, então, eu estou falando na linguagem do contador, né, usando o exemplo do seu carro, eu estou falando de demonstrar o resultado de um determinado período. Vamos ao exemplo do carro. Eu comprei um carro. Eu comprei o carro para quê? Para servir de uso. Vamos imaginar que eu comprei meu carro para servir de transporte de vacina. Eu tenho um consultório que aplico vacina, e aí eu preciso no fornecedor carregar o carro para carregar as vacinas para chegar no meu consultório. Eu fico nesse ping-pong. Eu uso o carro para isso. Beleza, então eu peguei um financiamento no banco para comprar o carro. O carro é o meu ativo. O financiamento do banco é o meu passivo, é a minha obrigação.
a diferença dos dois é o meu resultado. Nesse caso, não tem resultado. Até aqui. No momento que... Aí eu vou usar o que você falou. No momento que eu tenho que pagar o IPVA, manutenção, combustível do carro, eu estou tendo gastos, eu estou tendo despesas, né? Despesas com aquele meu bem ativado. Por que eu estou tendo despesa? Por que eu estou botando combustível, estou pagando IPVA, estou pagando seguro do carro? Ah, já sei. Eu estou pagando porque eu estou usando esse carro para comprar vacina. Eu compro vacina e vendo vacina. Então, eu tenho um estoque de vacina, né? Eu compro por R$ 10 a dose e vendo por R$ 50 a dose, sei lá. Vamos imaginar dessa forma. Então, estou tendo um lucro aí no uso do carro. No uso do carro. Qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar quanto que esse carro está me proporcionando de lucro. R$ 40 a dose menos R$ 10 o custo, então é R$ 30 em cada vacina, por exemplo. Isso eu anoto aqui num documento, num formulário chamado resultado. Então, R$ 30 de lucro por ampola, por vacina. Quanto que eu gasto de PVA, de gasolina, blá, 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 com aquele carro? Aí eu gasto aqui R$ 500, R$ 1.000, R$ 5.000 por mês. Quantas ampolas, vou ver se vocês me acompanham, quantas ampolas de vacina o carro transporta? Ah, o carro transporta 5.000 ampolas. Opa! Então, o meu custo de IPVA, aluguel, de combustível, Duda, blá, 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 do carro é 5.000, é R$ 1 por ampola. Se eu tenho um lucro de R$ 30 por ampola, R$ 30 menos R$ 1, eu tenho um lucro com aquele carro de R$ 29. Esses R$ 29, eles vão para dentro do meu patrimônio. Então, eu tenho, na verdade, duas fotografias. Eu tenho uma fotografia econômica, que é o balanço patrimonial, e eu tenho uma fotografia que é dinheiro que entra, dinheiro que sai. Administração do dinheiro. Custo ou despesas e lucro. Custo e lucro. Custo e lucro. Custo e lucro. O resultado desses dois é o meu... custo e receita. Custo e receita. Receita é o valor que eu estou faturando, né? Então, custo e receita. Custo e receita, custo e receita. A diferença desses dois é o meu resultado. É o meu resultado. Esse resultado, se eu tive lucro, eu coloco esse lucro aonde? No meu patrimônio. Se eu tive prejuízo, né, eu estou tendo R$ 50 de gasto por ampola e estou tendo e vendo 30. Então, 30 menos 50, eu estou perdendo R$ 20 de prejuízo aí por cada ampola que eu vendo. Esses R$ 20 negativos vão para dentro do meu patrimônio também. Ou seja, aquele dinheiro que o Henrique deu para a pessoa jurídica, tirou do bolso dele, emprestou para a pessoa jurídica, que a pessoa jurídica anotou como patrimônio recebido, e aí comprou um monte de ativo, ativou um monte de coisa, aquele dinheiro foi comido pela má gestão da pessoa jurídica. Então, ele vai diminuir. A empresa vai ter um aumento de dívida junto ao Henrique. Então, na verdade, aqui é importante a gente ter... O produto final é a posição econômica, mas nesse caso, que a gente está chamando de ativo e passivo, a capacidade do ativo de crescer ou diminuir, a capacidade do passivo de crescer ou diminuir, tem como diferença
patrimônio. E o controle do patrimônio se dá através do dinheiro que entra, do dinheiro que sai. Por isso que eu coloquei ali que estava meio certo, né? Porque você falou assim, ativei, beleza. Mas e o gasto? A manutenção é passivo? Não, não é passivo. A manutenção é esforço que você faz para ter receita. E é fácil a gente entender isso, né? Mais aqui um exemplo. Eu só comprei esse computador, só estou gastando energia nesse momento, só estou gastando a minha banda da internet nesse momento, isso tudo são despesas que eu estou tendo nesse momento, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Desculpa, não são pelos seus lindos olhos, a verdade é essa. Eu só estou, da minha conta de luz, de R$100 da conta de luz, eu vou pegar R$1, eu vou pegar 1 hora quantas horas eu usei para que se transformasse em R$100 a minha conta de luz que a Enel me mandou. Aí ele me mandou uma fatura de R$100. Eu usei quantos quilowatts? Eu usei 100 quilowatts. Opa, então é R$1 por quilowatt. Quantos quilowatts eu gastei para dar aula para o Henrique, para a Laura e todos os demais? Eu usei 1 quilowatt. Então, me desculpe, R$1 é você que vai me pagar. É uma despesa que eu estou tendo com um serviço que eu estou prestando, que aí eu vou te cobrar, vamos imaginar aqui, R$2 por aula, né? Então, eu vou te cobrar. Você vai pagar uma fatura para o Universo, para a Unitri, de R$2, sendo que desses R$2, R$1 eu vou amortizar, diminuir, eliminar, né, como despesa lá da Enel, e aí vai me sobrar R$1 que eu vou botar no meu bolso. Esse controle, ele é paralelo ao meu patrimônio, porque quando eu falo botar no meu bolso, eu vou botar no caixa. Eu vou comprar bala, vou botar aqui na minha pirulito, água, comprar um livro, quem dera que R$1 desse para comprar alguma coisa, né? Mas acho que você está entendendo. E aí sim, eu vou comprar um livro, meu ativo, para estudar mais, para dar mais aulas e aí aumentar o meu patrimônio. Essa que é a relação. A gente vai bater mais isso quando a gente for falar de custo, Henrique e os demais. Então, não clareou mais ou menos, não se apoquentem muito, porque a gente vai evoluindo devagarzinho. Eu vou retomar esse tema quando a gente for abordar o tema que é no segundo tempo do jogo, quando a gente for tratar de custos. Aqui é importante que a gente tenha uma foto do ativo, tudo que a empresa está devendo para o bolso, e o bolso é um cobrador. É importante a gente entender isso. O carro, certo. A casa, se o carro, você usa o carro para atividade econômica, a gente usa esse cálculo. Se você usa seu carro só para lazer, né? Não, eu não trabalho com carro, eu não sou uberista, Douglas. O carro fica na garagem, eu só uso final de semana para me divertir. Então, você só tem despesas. Você tem um patrimônio ativo, você está pagando, vamos supor, o seu financiamento, sua obrigação, e você não tem lucro com o carro, você só tem despesa com o carro, né? Então, você tem que ganhar dinheiro de alguma forma, ou com receita do seu trabalho, ou com receita do financiamento, do investimento que você faz. Na sua demonstração, tem que ter um volume de dinheiro para pagar o seu combustível, o seu IPVA, o seu seguro, porque aí o seu lucro vai diminuir um pouco, porque você não está usando o carro para produzir riqueza. Esse é o pensamento que as empresas têm. As empresas só têm ativos que produzem riqueza. Eu vejo muito isso aqui, e vale a pena a gente bater um pouco mais nessa tecla, com pessoas que têm fazenda, né? Aí, às vezes, tem amigo, comprei um sítiozinho,
comprei uns hectarezinhos, tal, comprei lá umas tudo do diminutivo, né? Umas cabecinhas de gado, comprei ali um sítiozinho, tal. Parabéns. Eu falo, pô, legal, cara, parabéns para você desfrutar. Vou plantar ali uns coquinhos para ver se eu consigo comercializar uns coquinhos. Aí eu sempre pergunto, pô, mas por que você comprou o sítio? Não, para lazer. Você tem noção, então, que você vai ter um gasto e esse gasto não vai se pagar. Então, ou você transforma o seu sítio, a sua fazenda, em alguma coisa produtiva para pagar o gasto, né, da alimentação, da vermifugação, da manutenção de uma maneira geral, ou você vai ter que tirar de outro lugar o seu trabalho lá, seja lá o que você faça, para poder pagar. Aí, no meio do caminho, as pessoas dizem, pô, tá dando muito gasto, ter um sítio, ter uma fazenda, pô, é muito custoso. Eu falei, porque você não bota para trabalhar. Eu só posso ter uma fazenda se ela se autopagar, se for autossustentável. Se eu tiver ali um sistema de agronegócio girando para poder se pagar. Porque senão eu não vou tirar da aula, né, eu ganho, eu posso também, né? Aí eu dou aula para poder sobrar um dinheiro para eu comprar ali mais uma carpa para botar lá no sítio, seja lá o que for, tem essa relação. Controlar, então, se esse retorno desse investimento, se esse retorno desse ativo está te proporcionando ganho, é fator crítico de sucesso. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês esses 2 indicadores. Deixa eu só fechar aqui com o último, que é o retorno sobre o PL. Mas aqui está o retorno RSPL, né, na literatura, ou ROI. ROI em inglês, né, é o Return on Equity, equity de patrimônio, né? Então, na literatura a gente vê muito esses indicadores. E aí, comprar o carro usando de Uber ou não usando de Uber, pagando as despesas, manutenção, combustível, dentro do exemplo que o Henrique trouxe para a gente, está valendo a pena? Seu patrimônio está aumentando? E não, Douglas, o patrimônio só está diminuindo. Então, eu preciso medir se tudo que você tem está fazendo com que você produza riqueza ou não. Porque é importante você ter essa medição. Por que é importante ter essa medição? Porque quando você tem uma empresa, e essa empresa, por exemplo, vai necessitar de novos aportes, novos acionistas, novos investimentos, quem for botar o dinheiro quer saber se você está numa crescente ou não, né? Então, por isso que medir esse indicador do comportamento, se você está engordando de forma saudável, né? Ou não, porque a empresa ela nasce para estar sempre engordando e deixando todo mundo feliz. Aqui umas formulinhas, eu só quero apresentar para vocês. Vou repetir, hein? Se for cair em alguma avaliação, eu vou dar a fórmula, vou dar os números, é só você interpretar. Eu não vou pedir para você calcular nada, eu não vou pedir para você adivinhar fórmula nenhuma, calcular, somar, usar calculadora, nada disso. Eu só quero que você entenda o conceito. Cada um deles, né, o retorno sobre ativo, sobre o PL, sobre o investimento, tem uma formulinha aqui muito simples. O retorno sobre ativo. Lucro líquido dividido sobre o ativo. O que é isso, Douglas? O que é isso? Você não tem o carro? Você não tem a máquina na sua empresa? Você não tem lá o dinheiro que está no banco da empresa? Você não tem o caixa da empresa? Você não tem o imóvel imobilizado da empresa? Você pegou com alguém esse dinheiro e botou para a empresa. Então, é o ativo da empresa. Se eu pegar todo o lucro que eu produzi no numerador e dividir
por esse denominador, está aqui, ó. É porque não deu, aqui, ó, tem a barrinha aqui, hein? Então, lucro líquido dividido pelo ativo, eu vou ter um indicador. Lucro líquido, Douglas, o que é isso? Lucro líquido embolou tudo. Custo que eu tenho para produzir riqueza, né? Eu gastei com a aula, você vai me pagar. A diferença dos dois é meu lucro. Se eu pegar esse lucro dessa aula e dividir pelo meu patrimônio, de tudo que eu tenho, de carro, casa, blá, 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 e para por aí, né? Eu vou dizer o seguinte, que a aula representou 1% do meu patrimônio. Nem 1% do meu patrimônio. Quanto mais a aula me representar, do patrimônio, melhor, né? Retorno sobre o ativo. Equity, sobre o patrimônio líquido, é a mesma coisa. É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. A gente vai ver isso na próxima aula com calma. Patrimônio líquido... Professor, tem alguém com áudio ligado. É verdade, é. É verdade, hein, galera? Tem alguém com áudio ligado aí, dá uma moral. Não sei se quer perguntar alguma coisa. Tá acabando já, rapidinho, rapidinho. Não, beleza, beleza. Já tá acabando. Patrimônio líquido. Lucro líquido, mais uma vez, do exemplo aqui da aula, tive o gasto da energia, estou cobrando da aula, então gastei R$10, estou cobrando R$20 de você, tive um lucro de R$10. Esses R$10 representam quanto do meu patrimônio líquido? Porque eu dou mais aulas, né? Eu dou mais aulas, eu gasto mais energia, eu recebo mais por cada aula. Então, essa aula aqui representa quanto do tudo que eu ganho? Aqui, a aula representa quanto para agregar valor ao meu patrimônio. Aqui é quanto que a aula representa de tudo que eu ganho. De repente, então, não vale mais dar essa aula. Vou dar outra aula, vou rentabilizar mais. E o investimento é o lucro da aula dividido pelo meu ativo. Eu falei que eu ia acabar aqui. Na próxima aula, a gente vai analisar esse gráfico aqui, antes da gente fazer a nossa revisão. Aqui uma fotografia bem legal. Várias empresas do segmento de agronegócio, certamente você conhece alguma aqui, né? Forno de Minas, J. Macedo, enfim, JBS, né? BRF Food, que é a Sadia Perdigão, várias empresas aqui, todas elas gigantes, e os indicadores ROA, ROI e ROI. Esses daqui de capital não vamos considerar, não. O nosso é esse aqui. Indicadores de rentabilidade, né? Da estrutura do capital, não vou tratar isso com vocês, não. Esse aqui de rentabilidade são os mais importantes. O que a gente está vendo, ó. Aí você vê que a JBS, por exemplo, o retorno do PL sobre o ativo dela é 2%, 0,6%. Então, todo ano, ela cresce 2% do ativo dela. A gente vê aqui que, no caso da JBS, ela cresce todo ano 10%, 9,8% do patrimônio dela. Aí você podia falar assim, bota em título do Tesouro Nacional, JBS. Você vai bater 15%, ao invés de ganhar 10%. Se ela acabasse, pegasse toda a grana, botasse no título do Tesouro, hoje ela ia estar ganhando 15%, mas não é o propósito dela. Ela ganha todo ano 9,8%. É o que está escrito aqui. E no caso do investimento, ela dá de retorno para quem emprestou dinheiro para ela, o lucro dela, aqui no caso 7,4%, tem umas que dão 33%, olha que coisa linda. Tem umas que dão prejuízo. Então, a gente vai explorar isso aqui um pouco mais na aula passada, na próxima aula, antes da gente fechar o nosso raciocínio. Muito confuso? Ou razoável?
Olha, bem tranquilo, na verdade. Beleza, Eu não Henrique. achei, não. Um pouco confuso, professor. Achei um Beleza. pouquinho confuso. Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Complicado, né? Na próxima aula, a gente vamos dividir a aula em dois tempos, né? Um primeiro tempo ali, os primeiros minutos, a gente esgotar, clarear, de repente eu boto aqui alguns exemplos, alguns números para facilitar a compreensão de vocês, mas eu não queria colocar muito número para não tumultuar, mas enfim, eu vou mexer nos slides para agregar, para dar uma clareada, e aí já vão vendo ali os temas da aula, que no segundo tempo do jogo, da próxima aula, a gente faz uma revisão muito tranquila, suave na nave, com esses temas que a gente vai estar abordando. Enfim, qualquer dúvida que vocês tenham durante a semana, pense em mim, liga para mim, não liga para ele, como diz a música. Então, estou à disposição de cada um de vocês. Hoje Beijo no aqueles coração. exercícios já estão para fazer, né? A partir Oi, de oi, hoje, Nádia. né? Oi, desculpa, não escutei? Aqueles exercícios lá já estão para fazer hoje, né? Aqueles exercícios, se vocês forem observar, eu botei a pergunta e as respostas, né? Os exercícios lá do Saga, quanto mais vocês realizarem, desenvolverem, exercitarem, melhor, né? Então, assim, faça, refaça, visita, e lá na aula de revisão, tem também alguns slides que eu colei para vocês. O primeiro slide são com as perguntas. Os outros slides já são as respostas. Então, procura, assim, sem olhar os outros slides. Douglas falou aqui, o que é economia? Escreve num caderninho ali, economia, isso, tal. Aí depois olha lá a resposta para ver que é em cima daquilo que a gente vai estar batendo. Show? Tamo junto. Sempre. Obrigado, Nádia. Meus queridos, beijo no coração de cada um de vocês. Excelente semana. Juntos e misturados. Deixa eu parar aqui a gravação. Aí, assim,